Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Game of Thrones e sobre Death Note. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre ter um olhar criativo para o que se consome, para o que se assiste. Porque hoje em dia é muito comum todo mundo opinar sobre séries, e filmes e livros que leem, e tem um monte de canal no YouTube fazendo isso, e tem um monte de post no Facebook fazendo isso. E eu fico me perguntando se essas pessoas estão fazendo isso só porque querem, porque acham que, sei lá, enfim, elas têm o direito e o dever até de dar opinião nas coisas que elas assistem, que elas gostam, que elas acompanham, conversar sobre isso com amigos, mas eu me pergunto quais dessas pessoas também, além de ter as pessoas só expressando opinião, também pensam em estudar aquilo, meio que, pô, isso aqui foi ruim, mas por que foi ruim? O que deu de errado aqui? O que funcionou? Então isso aqui foi muito bom, por que isso aqui é tão legal assim? Por que eu gostei tanto? E é isso que eu queria falar com vocês, porque se você faz quadrinhos, é importante que você saiba ler o que está sendo visto. Me acompanha. Ler o que está sendo visto, por exemplo, você está vendo um filme e você não gostou desse filme. É importante você conseguir identificar o porquê que você não gostou, para que na hora que você escreva o seu quadrinho, você não cometa o mesmo erro. Percebe? É importante você consumir entretenimento com um olhar crítico. E é disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Antes de começar, alguns avisos rapidinho. Quem estiver aqui para a Bienal do Rio, eu vou estar lá no dia 10, vendendo quadrinho, dando autógrafo e tal. Eu vou estar links para mais informações na descrição aqui. Durante o Rock in Rio, quem estiver vindo pro Rock in Rio também, fiquem sabendo que vai rolar uma feira de arte lá dentro, a chamada Game XP, ou Game Experience, eu não sei como é que eles estão vendendo isso. Vai ser uma feira, tipo uma Comic Con, uma mini Comic Conzinha dentro do Rock in Rio, e eu vou estar lá. Então, se você quiser comprar meus quadrinhos, comprar meus prints, trocar ideia comigo, que eu vou estar fazendo vídeo lá, apareça lá, eu vou estar link para isso aqui também na descrição, todos os dias do Rock in Rio. E no dia 26 de setembro, eu vou estar na UFRJ, na Escola de Comunicação, aqui na Praia Vermelha, fazendo meio que uma mesa redonda, ou mesa de debates, enfim, falando sobre Angoulême, sobre a vida, estudar quadrinho na França, né? E vai ser no mesmo dia que a Trina Robbins, que é uma quadrinista famosa americana, pesquisadora americana de quadrinhos, que desenhou Mulher Maravilha, enfim. Ela é, sim, figurão. Ela vai estar aqui pro evento, ela vai estar dando palestra sobre a presença da mulher nos quadrinhos, então vai ser legal. Eu vou estar lá também, falando um pouquinho. Então, se você quiser entrar, é de graça, link na descrição também. E o último anúncio é, o Catarse ainda está no ar. Já chegamos na metade da campanha, mas a gente depende de você, eu dependo de você, para que o quadrinho vire realidade, para que ele seja impresso, para que ele seja lançado na CCXP. Então, se você não conhece o trabalho ainda, por favor, vai no link aqui embaixo também, que tem a campanha do Catarse, que tem todas as recompensas que pode receber e tal. Mas enfim, vamos falar sobre olhar crítico. Se você escreve quadrinhos, é importante que você leia quadrinhos, obviamente, mas que você também veja outras formas de contar histórias. Você veja filmes, você veja séries, você leia livros que sem ser quadrinhos, você joga videogames, porque tudo isso são narrativas, entendeu? E são formas diferentes de contar narrativa. E muitas vezes você pode absorver coisas legais de outras formas e aplicar no quadrinho. E vice-versa, quem, sei lá, faz cinema também é bom que leia quadrinhos e tal. E quando você está lendo um quadrinho, você consegue pegar referência e olhar, pô, esse cara, ele usa a técnica tal, esse cara diagramou a página de tal forma, esse cara usou o roteiro tal. Isso é tudo super válido. Quando você vai para um cinema, por exemplo, você não pode absorver tudo que ele faz, porque, por exemplo, movimentação de câmera até dá para aproveitar para o quadrinho, mas é mais complicado. Atuação é mais complicado, mas roteiro, argumento, fotografia, composição de cena, tudo isso você aproveita para o quadrinho facilmente, entendeu? Então eu recomendo que você assista bastante filmes e estude os filmes que você assiste. E é isso que eu quero falar aqui, porque se você consome entretenimento, e você provavelmente consome, e você consegue aprender com esse entretenimento, você está trabalhando passivamente, você está aprendendo, estudando e se divertindo ao mesmo tempo. E quando você faz isso, você, primeiramente, você torna uma pessoa que entende melhor do assunto, né, que sabe mais sobre narrativa, que consegue fazer narrativas melhores porque você estudou muitas referências, e você também se torna o cara mais chato do seu grupo de amigos, porque todo mundo vê o filme e acha que é super legal e você fica, mas aquela hora ali aconteceu isso e foi um erro de narrativa, ou aquilo ali aconteceu e foi um erro de continuidade. Então você vai ser o cara chato. Eu sou o cara chato do meu grupo, todo mundo reclama quando, sei lá, a gente vai ver filme no cinema, e aí a gente sai do filme, todo mundo acha maneiro, olha pra mim, e aí, cara, o que deu de errado no filme? Porque eles sabem que eu vou reclamar. Mas assim, não são reclamações porque eu sou hater, é reclamação de, cara, tem uma questão aqui meio que atrapalhou o filme, que atrapalhou minha imersão. Esse tipo de coisa é importante você saber para que você não cometa esses erros. E como é que faz isso? Como é que eu leio o que eu consumo? Não existe uma lei, uma técnica certinha para fazer isso. Eu, por exemplo, como eu faço, eu tento me colocar na posição
não só dos personagens, para ver se aquela história que ele está vivenciando faz sentido para ele, mas na posição de quem trabalhou naquela produção. Por exemplo, eu estou vendo um filme e eu me coloco como roteirista. Por que eu escrevi isso? Será que essa decisão foi uma decisão, a melhor decisão de roteiro possível? Ou então eu estou vendo uma composição bonita e eu falo, cara, que legal. Será que o cara responsável pela fotografia do filme pensou nisso ou foi sem querer? Esse tipo de coisa faz com que o seu cérebro comece a se adaptar, a reparar em detalhes que você não repararia normalmente quando você assiste uma coisa. Mas principalmente, eu reparo muito em erros de roteiro, em erros de história, de narrativa mesmo, porque assim, de cinema eu não tenho tanta jurisdição para falar, não, esse jogo de câmera aqui não foi tão legal, porque eu não estudei isso, assim, de verdade, assim, por curiosidade eu já li coisas de cinema, eu assisto coisas sobre cinema, mas eu não estudei a fundo o cinema, como eu tenho estudado quadrinhos, então eu não tenho tanta, sei lá, envergadura moral para falar desse tipo de coisa, mas roteiro, com certas dadas as devidas proporções, você consegue entender a estrutura do roteiro e ela é válida para qualquer tipo de narrativa. Você pode ter a mesma estrutura de roteiro para um quadrinho e para o filme. A diferença é que na hora de você realmente construir o roteiro, palavra por palavra e tal, de escrever cenas, você vai fazer alterações porque né, o quadrinho e o cinema são coisas diferentes. Mas o argumento serve para os dois. Então erros de roteiro são muito fáceis de identificar e são bons de serem identificados para que você não cometa. Essa ideia toda veio como? Veio porque eu estava assistindo Death Note, o filme da Netflix que saiu, e tem problemas, vários problemas, não é a pior coisa do mundo, mas tem bastante problemas, e alguns deles são coisas que uma simples revisão de roteiro talvez resolvessem, sacou? E isso me incomoda muito porque é aquele negócio que eu já falei no meu vídeo sobre expressão de descrença, eu vou deixar o link em todos os lugares, porque você tem que convencer o seu leitor, seu espectador, de que aquilo é real, de que ele acredita naquilo. Ele pode saber que é mentira, mas ele está comprando a ideia. Então, por exemplo, no filme, isso é um spoilerzinho de leve do filme. Quando o Light está falando com o Ryuk, falando, cara, ele tá puto com o Ryuk, né? Porque ele está manipulando ele e fala, cara, eu vou escrever o seu nome aqui no livro. Aí o Ryuk fala assim pro Light, meu nome tem 4 letras. O mais longe que já chegaram foi escrever 2 letras. Meio que assim, ele vai matar você antes que você escreva o nome dele. Só que no filme, assim que ele pega o Death Note e ele abre o Death Note, a primeira coisa que você vê que alguém escreveu no Death Note um negócio assim, não confie no Ryuk, ele está contra você, um negócio desse. E aí, eles dão uma importância para essa cena, porque é a primeira vez que ele conversa com o Ryuk no filme, no início isso. Então assim, eles fazem o espectador prestar atenção que alguém escreveu isso, que alguém escreveu, cuidado com o Ryuk, ele não não está do seu lado, ele não pensa, vai te manipular, algo assim. E aí depois, lá pra frente, no filme, meia hora depois, ele fala, e ninguém nunca passou de 2 letras do meu nome. E aí, na minha cabeça estourou assim, cara, não. Porque mostrou no filme anteriormente que escreveu o seu nome no Death Note e mais do que seu nome, escreveu uma frase inteira. E foi dada atenção pra isso, porque como foi um momento importante pra mostrar quem era o Ryuk e tal, a câmera mostrou isso escrito, o Light falou sobre isso, então assim, era uma cena importante que era pra ter ficado na nossa memória. E logo depois eles fazem uma parada dessa. Isso é uma parada que eu vi e eu saí do filme e falei, não, cara, porra, que palhaçada, entendeu? É um erro bobo que muitas pessoas não devem estar agora, cara, não é que você está sendo precioso nesse ponto. Mas, cara, é um erro de roteiro, sacou? Não é um erro de gravação, não é um erro de qualquer outra coisa de produção, não é um erro técnico, é um erro criativo, é um erro que alguém que bolou a história não pensou, sacou? Esse tipo de coisa é fácil de consertar antes da produção do filme. Isso não foi consertado por preguiça do roteirista ou por desatenção do roteirista. Acontece uma coisa muito parecida no Game of Thrones, cara, no penúltimo episódio. Spoilerzinho, daquele episódio que eles estão presos naquele lago com zumbis e a Daenerys vem pra salvar eles com o dragão. Nessa cena, cara, eles ficam muito tempo lá presos, eu não vou nem entrar no mérito de que, foi muito longe, eles andaram no tempo, não vou nem falar disso. Vou falar de uma questão só. Então eles estão parados ali, eles olham pra cima e estão conversando sobre... Cara, aquela hora que você matou o White Walker, todos os zumbis morreram. Então se a gente matar o White Walker, a gente pode matar mais zumbis morrem. E aí o deles fala assim, não é ninguém quem fala. Mas se matar aquele cara ali, todos eles morrem, porque ele é o rei. E aí apontam pro Rei da Noite, ele tá lá, olhando pra eles. Ou seja, deram foco pra isso e falaram, se você matar o Rei da Noite, acabou a guerra, porque todo mundo vai morrer, todos os zumbis vão morrer. Eles falaram isso, deram uma cena para falar isso. Passa um pouquinho no episódio, chega a Daenerys, salva todo mundo, ela com 3 dragões, o Rei da Noite se aproxima a uma distância perto assim deles, tá ligado? Taca a lança no maluco e nenhum dos caras tem a sagacidade de virar pra Daenerys. É aquele ali que é o chefão. Taca fogo nele, mata ele.
Ninguém pensou nisso. Não é possível, eles estavam falando disso 10 minutos antes na série. Como que os espectadores que estavam vendo a série não repararam nessa falha? Bom, muitos repararam, né? Mas como que os personagens ali não tiveram essa ideia? Sacou? É um erro de roteiro ridículo, entre tantos outros que apareceram nesse episódio, né? Podia ter resolvido isso assim, sei lá, o Montanha vira pra ela, Daenerys, mata ele ali. Aí ela fala, não dá tempo, vambora. Já era suficiente pra você dizer que, não fizeram isso porque a Daenerys não tinha isso em mente, ou ela tava com pressa, ela tava querendo salvar o Jon Snow, qualquer coisa. Mas não falaram. Então eles mostraram uma coisa e indicando que deveriam tentar, pelo menos, que falhassem, matar o Rei da Noite, e logo depois eles ignoraram a existência dele. Eu dei esses dois exemplos porque são exemplos recentes e porque são exemplos fáceis de identificar. Porque eles foram citados logo antes e logo depois essa falha idiota, sacou? Então um exercício legal para vocês fazerem a partir de agora é assistir as coisas que vocês gostam ou que não gostam e tentar identificar esses erros. Eles não vão ser tão claros quanto esses que eu acabei de citar, mas dá para identificar. E identificando essas coisas você entende melhor o que está acontecendo e você aprende a não fazer esses erros. Esse é o meu ponto. E boa sorte sendo o cara chato do grupo, porque você vai reclamar bastante das coisas a partir de agora. É isso, galera. Curte, compartilha, se inscreve, qualquer coisa todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!